Olá pessoal, boa noite a todos. Estamos aqui ao vivo para ter mais uma live sensacional, né? Nós estamos na semana Imortais da Abrace. Seja bem-vindo aí, o pessoal que está chegando. E hoje a gente tem uma pessoa muito importante, uma pessoa fantástica, um médico, né? O professor Dr. Vinícius Benites, um imortal da Abrace, vai estar aqui conversando com todos nós, né? Fala, seja bem-vindo todos. Olha, chegando aí, Nicolas. Olha o nosso convidado aqui, olha o doutor aqui. Vou chamar ele para cá. Vou chamar o doutor para cá. Doutor Vinícius. Oh, meu Deus do céu. O teu touch não está funcionando também, tá vendo? Por isso que é complicado assim. Estou chamando o doutor Vinícius aqui para cá. Vamos ver se eu consigo aqui. Fala, Fábio. Sejam todos bem-vindos. Estou aqui chamando o doutor Vinícius para nossa conversa. O doutor Vinícius parece que caiu, mas ele estava aqui na live. Vamos ver aqui. Aqui está ele, doutor Vinícius. Vamos lá. Aí, agora sim. Doutor Vinícius, vem para cá. Vem para nossa live. Seja muito bem-vindo. Olá. Agora sim. Boa Boa noite. noite, doutor. Boa noite, Jansen. Tudo bem? Tudo bem. Olha, seja muito bem-vindo, né? Hoje é seu dia aqui, da gente conhecer um pouco a sua trajetória, tanto de vida aí como de carreira, né? Sim. E é um prazer imenso. Eu queria, antes do senhor iniciar, fazer uma abertura aqui breve, agradecer a Abrace por essa oportunidade, em nome do presidente em exercício Samuel Shelala, desculpa, Samir Shelala, em nome do presidente em exercício Samir Shelala, e do Nicolas Aguiar. Tá? É um prazer, uma honra tê-lo aqui. A gente vai trocar essa ideia, bater esse papo e conhecer melhor, né, da sua história, né? Sim. Como tudo começou, como é que a medicina entrou na sua vida, né? Acho que é a primeira coisa que dá de curiosidade de saber como é que surge a medicina na cabeça, né? E isso passa a ser sua vida, né? Essa pergunta sua é uma pergunta, para mim, é uma pergunta brilhante, Jansen, porque ela tem um significado, né? Para cada pessoa, o surgimento da profissão, o surgimento do que ela vai exercer no resto da sua vida, ela tem maneiras diferentes de surgir. Para mim, eu vou te contar como que eu imagino que ela tenha acontecido. Sim. Com 12 anos de idade, eu tive a primeira, assim, não uma visão, mas assim, a impressão que eu escrevi na carteira do colégio. Eu tinha 12 anos, né? Estava no primeiro grau ali, e escrevi Dr. Vinícius de Meldal Benites, neurocirurgião. E o interessante é que eu não tinha parente neurocirurgião, nunca tinha conhecido um neurocirurgião, nem sabia o que era ser um neurocirurgião. Mas da onde veio a sua... só um minuto.
sim, Doutor, da onde veio essa ideia de uma criança escrever isso, ainda botar neurocirurgião? Por quê? exato. O que veio Então, antes disso? então isso que eu vou chegar nesse ponto, porque é uma coisa que provavelmente está no meu subconsciente e eu vou chegar nisso aí. Então, como eu Aham. estava falando, não tinha nenhum tinha um tio médico, mas eu não era muito próximo a mim, a gente se via uma vez por ano, Uhum. e então não tinha grande influência médica na família. Meu pai é engenheiro, minha mãe é bancária, e isso é, ele entrou meio do nada na minha cabeça. E aí tem um detalhe que é importante. O meu irmão mais velho, ele é deficiente físico e ele tem uma paralisia cerebral, né? Então ele tem uma dificuldade só de locomoção. Ele é um advogado hoje em dia. Que maravilha. E nessa época, aquilo que me chamou a atenção, eu provavelmente no meu subconsciente devo ter tido alguma influência dessa questão familiar, né? Nunca foi uma coisa na minha cabeça aberta, assim, pronta, de que isso tenha tido uma influência direta. Mas depois de anos refletindo, eu imagino que, pela minha trajetória, isso tenha tido uma influência sem dúvida nenhuma. E o que eu penso realmente é a medicina, eu vejo a medicina realmente como um dom. Isso é bem claro na minha cabeça. Eu acho que várias pessoas podem fazer medicina e não terem um dom, mas eu acho que os grandes médicos, os bons médicos, esses têm que ter o dom. Eles têm que nascer com aquela coisa de ser um médico, assim como o engenheiro tem que nascer com aquela capacidade de ser engenheiro e assim como outras profissões, a mesma coisa. E dentro da medicina, a cirurgia é uma coisa ela é um passo à frente ainda, porque ela exige, além do conhecimento técnico do estudo, ela exige também uma capacidade manual, né? Uhum. O cirurgião ele é um artista, o cirurgião ele é um artesão, ele produz através das suas mãos determinadas ações dentro de uma pessoa, de um organismo que é um organismo humano igual o teu, né? Então Sim, a gente tem que ter uma frieza e uma determinação, porque imagina você cortar deliberadamente uma pessoa, é uma agressão que eu estou causando, né? Eu estou sim, cortando sim, uma sim. pessoa, só que eu estou cortando na intenção de ajudá-la, entendeu? Então, isso é muito interessante. É uma agressão, mas uma agressão controlada. Então, uma pessoa que tenha qualquer tipo de apelo emocional contrário a isso não consegue exercer inicialmente essa projeção de ser um cirurgião. Então, isso eu penso muito sobre isso. E, além disso, uma outra coisa que é uma questão é que essa habilidade manual, eu entendo que ela também seja algo que exija um dom também. Porque da mesma forma que o médico ele pode só fazer uma prova e se tornar um médico, mesmo sem ter o dom, o médico já formado pode fazer uma prova de residência e virar um cirurgião sem ter o dom também. Então ele vai aprender a técnica, porém o dom ele faz a diferença na mão do cirurgião. Da mesma forma que eu gosto de comparar aqui no Brasil, porque todo mundo entende alguma coisa de futebol, eu penso que você pegar o Neymar e deixar ele 3 meses sem jogar bola e deixar um outro jogador 3 meses treinando de manhã e à tarde com muito menos potencial do que ele, na hora que você coloca os dois para jogarem, o Neymar ele vai se sobressair porque ele tem uma habilidade inata, ele nasceu com aquilo, ele tem o dom Sim. de jogar bola, e isso ninguém tira dele. Né? Então, é uma habilidade. E a habilidade manual, para você exercer uma profissão de cirurgião, ela também guarda muito desse requisito. Então, gostei bastante da tua pergunta inicial, porque me permitiu fazer esse preâmbulo sobre, desde do início, que pode ter permeado a minha mente para decisão de ser um médico, e mais ainda chegando até a decisão de me tornar um neurocirurgião, né? E a sua resposta foi linda, porque, na verdade, em síntese, o senhor acabou de nos falar, né, que a sua decisão de virar médico foi inerente, né? É inerente, às Sim, vezes, ao homem de tanto talento, é uma coisa espiritual, praticamente, né? Ou seja, exato. o senhor veio com essa missão para o mundo, né? Eu vejo dessa forma, entendo dessa forma,
e tenho muito respeito por esse dom que eu julgo que eu recebi de Deus. Então, para mim é uma Sim. coisa que realmente me agrada muito e Não eu tem, vejo isso com não muito tem outra respeito. explicação, né, para uma criança que está É, nos seus primeiros, né, momentos ali de lucidez da vida e aprendendo a, a entender o que é o mundo, decidir, né, num papel que vai ser cirurgião, né? exato, exato. Isso é quase insano, né? Eu Mas também penso ao dessa mesmo forma. tempo é real e é bonita essa história, né? É, Muito, muito bacana isso, doutor. E assim, e como se tornar imortal, né? E ter o privilégio, né, de ter como patrono o professor e doutor, né? Aloysio de Matos Pimenta. Exatamente. Exato. Isso é uma coisa também que foi muito pensada pelo seguinte: é, quando recebi o convite da academia, né, em meados aí de 2015, Uhum, é, eu tinha que escolher um patrono. E fui buscar um patrono dentro da neurocirurgia. E eu sou muito feliz porque dentro da minha escola, dentro da onde eu me formei, neurocirurgião, que é a Escola Paulista de Medicina, lá é um berço da neurocirurgia no Brasil, tá? E ele uhum. é um berço da neurocirurgia no Brasil justamente pelas mãos do Dr. Aloysio de Matos Pimenta, que foi um brilhante cirurgião, Cadeira foi trinta o e dois, cadeira 32. 32, exato. Ele foi o único, ele foi o único neurocirurgião brasileiro a ser presidente de um congresso mundial de neurocirurgia. Então, ele tinha uma importância não só como médico aqui no Brasil, mas tinha uma importância muito grande também fora do Brasil. O nome dele era muito forte, é muito conhecido fora do Brasil pelas ações dele aqui, pelas pesquisas dele, pela condução que ele tinha dentro da Escola Paulista. Então, ele era realmente lá no meados da década de 60, de 70, ele era o que a gente vê hoje um médico celebridade, né? Ele era aquele médico que era chamado nos casos mais difíceis, que realmente operava pessoas que tinham grande poder aquisitivo e que vinham atrás dele Ou aqui em seja, São doutor, foi Paulo, uma tudo honra, mais. né? É uma honra Como estar é? sentado na cadeira 32, né? Exato, Do doutor Aloysio de Matos Pimenta, né? exato, Que bonito isso, né? exato. Então é assim, é realmente uma honra porque foi muito bem pensado, muito escolhido com muito carinho e mais ainda, o filho dele é um grande neurocirurgião também, do Dr. Pimenta, Dr. Luiz Pimenta, e o Dr. Luiz Pimenta me concedeu a honra de estar no dia do recebimento da cadeira. Da sua posse, né? Exatamente, da minha posse. Ele estava lá, estava ele, a esposa dele, e foi muito, muito legal. Então, foi uma Que experiência realmente bacana. muito marcante na minha vida, essa questão. Que bacana. Pessoal agora da live que está aí assistindo a gente, sabe esse coraçãozinho que está aí? Pode apertar bastante nesse coração aí, porque isso aí divulga a nossa live, atrai mais pessoas para cá. E tem um aviãozinho também aqui embaixo. Ó. Esse aviãozinho, você pode convidar pessoas que são do seu círculo de amigos, que podem estar online, para assistir a gente aqui, tá? Enquanto eu, né, e o doutor aqui conversamos, vocês podem ir ampliando a nossa rede de conexões, porque isso também é muito importante. Né? Afinal de contas, não é todo dia que se consegue bater um papo com um imortal numa live. Então, doutor, e uma outra curiosidade que me veio à mente, assim, na hora de escolher a especialização, o médico, nós todos sabemos, tem que estudar muito, né? O estudo, ele é tempo integral, né? A criança que decide já ser medicina, como é o seu caso, que já começa a pensar nisso, já tem que estar Sim, muito bem preparado, né? Desde o pré-vestibular, não é verdade? exato. Para poder, né, ter boas notas, entrar focado. A minha pergunta é, como é que é o caminho para se descobrir que especialização seguir? Como é que funciona essa trajetória? Porque muito pouca gente fala sobre isso. E eu acredito Sim, que tem algum caminho, né? Para você ir exato. sentindo.
aonde você deve atuar? Eu digo a especialização mesmo, né? Claro que tem Sim, alguns médicos que decidem ser médico clínico geral, mas o clínico geral também ele tem a especialização dele, né? Ele vai exato. cuidar daquele foco, o foco dele é aquele. Sim. Como o estudante, né? Ou seja, aquele médico que está se formando, como é que é esse processo de escolher a sua especialização? Então, isso eu vou falar a minha experiência pessoal, que é uma situação à parte, e vou falar o que eu, inclusive, conto para os meus alunos lá na Escola Paulista de Medicina, os alunos do quarto ano e do quinto ano que a gente tem contato bastante, que é uma decisão muito importante da carreira do médico, porque aquilo vai definir exatamente o que o médico vai fazer para o resto da vida. Então, ele tem que ser uma decisão muito bem pensada. A minha decisão, ela foi mais fácil, porque como eu falei no início, eu já entrei na faculdade, eu sempre brinco dessa forma, eu entrei não para fazer medicina, eu entrei para fazer neurocirurgia. Então, isso para mim, Isso é impressionante, né, doutor? o É um caminho já foco estava cerrado, né? Você já tinha um o caminho foco, né? já estava pronto na minha cabeça, tanto é que no primeiro ano da faculdade, no quarto mês que eu estava na faculdade, do primeiro ano, eu comecei a acompanhar um neurocirurgião, um grande amigo, o Dr. José Guimarães Villalobos, que está hoje em dia em Vitória, no Espírito Santo. Eu acompanhei ele muito tempo e então isso foi de grande valia para mim, que aí eu decidi, falei, puxa, realmente eu não sei porquê, mas era isso que eu queria da minha vida. Mas nem todas as pessoas têm esse privilégio de ter essa decisão pronta já no início da faculdade. E eu também nem acho que seja tão bom ter essa decisão pronta. Eu acho que é realmente mais interessante que o médico tenha a capacidade, que o estudante de medicina tenha a capacidade de lidar com todas as especialidades, conhecer tudo profundamente, no máximo possível, para que ele possa fazer essa decisão. Eu entendo que as pessoas têm que entender os seus dons individuais e a medicina ela permite algo que outras carreiras não permitem. E eu vou dar um dado para você. O Uhum. médico, ele pode nunca querer ver um paciente na vida. Claro que ele pode. Ele pode fazer uma área de radiologia, ele não vai ver paciente, pode fazer uma área de patologia, ele não vai ter contato, ele vai ter contato com lâminas, né, análises clínicas, etc. Não vai ter um contato direto com o paciente. Ou o médico pode nunca querer cortar uma pessoa, então é excelente, ele não vai ser um cirurgião, né? Sim, O médico pode querer ser um burocrata, ele pode gostar mais das questões administrativas que envolvem a medicina. sim, Então ele vai desenvolver essa carreira e vai ser um grande administrador hospitalar, administrador de clínica, né? Vai fazer uma formação nessa área. Então ela permite uma série de formações diferentes e que abrangem também áreas completamente diferentes, né? Desde da pessoa que vai fazer uma área administrativa, a pessoa que tem uma timidez e que não quer ter contato com o paciente, pessoa que vai fazer uma área de pesquisa clínica, a pessoa que vai querer ser um cirurgião, uma pessoa um pouco mais agressiva, né? Um anestesista. Então, diversas áreas dentro da medicina, ela permite enquadrar qualquer tipo de pessoa praticamente lá dentro, né? Até médicos, por exemplo, que são brilhantes matemáticos. Então, eles têm uma sim. capacidade enorme de estudos em matemática, em física. Tem muito campo para esse tipo de pessoa dentro da medicina. Ele vai fazer uma área de física médica, sabe? Trabalhar Uhum. com Ou aparelhos até na de área, última ô, doutor, até geração. na área de pesquisa, né? Pesquisa, né? Exato, exatamente. Então, são infinitas as áreas. Vira um cientista, tem muitos médicos que viraram cientistas, né? Exato. Então, são infinitas áreas que a carreira médica consegue alcançar. Isso é muito, muito interessante. Então, isso não tem uma fórmula específica, isso tem que vir da pessoa, individualmente ela tem que entender qual é a carreira que mais se adequa ao que ela quer da vida, né? E aí, além disso, tem uma outra questão que é muito importante, é você se sentir bem aonde você está, né? Sim. Então, eu vou te dar alguns exemplos do meu grupo mais próximo de amigos da faculdade.
cada um tinha uma ideia, cada um queria ser uma área de uma área específica e cada um tinha uma expectativa do que queria para a vida, né? Então, eu vim para São Paulo, outros colegas vieram para São Paulo, fizeram formação e voltaram para as cidades do interior, e cada um está muito contente, feliz, dentro das suas expectativas. Isso é o mais importante, é você estar muito contente com a tua expectativa que foi criada lá na decisão de escolher a sua carreira, né? Porque Muito bacana. por outro lado, pode ser muito frustrante a pessoa almejar uma determinada situação e ela se vê dentro daquela situação já, vamos supor, ela achou que seria muito legal morar em São Paulo e trabalhar em São Paulo junto determinada equipe, etc. E depois ela começa a perceber que São Paulo não é a vida que ela queria, que São Paulo tem uma série de questões aí que a cidade não agrada, e aí a pessoa vai ser infeliz. Então ela seria muito melhor recebida numa cidade de menor porte, né? Então essas questões também participam da decisão do médico, não só da carreira dele de especialidade, mas também da carreira profissional e familiar, como é que ele vai fazer essa condução. Então, acho isso muito interessante também. Muito bom, muito bem esclarecido, assim, muito legal a sua visão, doutor. Agora, doutor Vinícius, eu tenho que parar aqui a nossa conversa só um pouquinho para falar aqui sobre a nossa tela aqui da live. O senhor é uma pessoa muito amada por muita gente. Tá, tá todo mundo aqui tecendo grandes elogios e falando do amor, assim, que o senhor, da sua dedicação, né, à medicina. Sim. Muitos elogios, muitas preces para o senhor, e uma delas aqui, ó, que Deus derrame muitas bênçãos em sua vida, doutor Vinícius. E como essa tem passaram umas 30, 40 aqui na minha frente, não dá para ler todas, mas queria Sim. agradecer a participação de todo mundo. Isso é muito importante, né, doutor? A gente sentir que existe esse feedback, né? Porque. Com certeza, isso faz toda a diferença, né? A gente que trabalha lidando com as pessoas, você sentir que a pessoa ficou de alguma forma agradecida com aquilo que foi feito da nossa parte, seja uma orientação, seja um tratamento clínico, seja uma cirurgia, etc. Sim, E tudo isso, claro que é o que move muito mais a gente como médico, né? Isso deixa a gente muito contente. Eu agradeço muito o engajamento dessas pessoas aí, fico muito contente. muito legal, muito legal. Doutor, e aqui, uma outra situação, uma vez que isso está determinado, que aquele médico, ele já está decidido, ele já sabe o que ele quer, ele já está com a mente dele, já está resolvida. E ele começa a perceber que ele tem talento para aquela área escolhida, né? Era o lugar dele, como foi o seu caso, né? Sua aptidão Sim, desde criança. Como é a questão? Porque assim, a gente sabe que medicina tem uma dificuldade muito grande de você se firmar e de você se tornar um médico bem sucedido. Hoje em dia é muito difícil, né? Tem sim, médicos que sofrem grandes desafios. Não por serem médicos sem talento, tem muitos médicos talentosos que têm muita dificuldade. Como é, na sua visão, né, o caminho, porque nós todos sabemos que o senhor é um médico muito bem sucedido e as pessoas querem saber um pouquinho do segredo, né, do sucesso da sua carreira. O que norteou as suas escolhas para chegar ao sucesso? Qual é o seu grande norte, vamos dizer assim, né? eu acho que a base de tudo é o que a gente falou no início. É você fazer a escolha certa do que você quer para a tua vida. Eu vou contar uma história que é uma história que eu não vou citar nomes, obviamente, mas só para entender o quanto isso é importante. Certa vez, quando eu ainda estava na residência médica, né, a residência de neurocirurgia são 5 anos. Então, a gente passa por 5 anos dentro da residência. E é o que a gente chama de R1, R2, R3, R4, R5. E eu era o quinto ano, era o R5, era o último ano meu de residência. E um dos R1s, nessa época, ele estava com conflitos internos, não sabia se aquela carreira era aquilo que ele queria. Ele não estava muito satisfeito, ele se sentia um pouco deslocado dentro do grupo dos residentes de neurocirurgia, etc. E aí eu fui conversar com ele
foi uma conversa de mais ou menos 1h30, e eu expliquei para ele a minha visão. Então, eu mais ou menos falei o seguinte: se você não estiver completamente satisfeito com o que você quer para a tua vida, você não vai ser um bom médico. Então, se você acha que a neurocirurgia não é aquilo que você almejava, parte para outra carreira, porque você não vai fazer isso com carinho, você não vai fazer isso com dedicação total. Então, isso pode ser no futuro uma situação que você vai ficar arrependido. E a conversa desenrolou um pouco mais, falei algumas outras coisas para ele, né, algumas vivências ali que a gente tinha mais, né, porque são 5 anos dentro da residência, a gente acaba aprendendo muita coisa. E isso foi numa segunda-feira. Quando foi na quarta-feira, ele entregou a carta de desistência dele da residência. Ele largou a Olha residência, só. e esse rapaz, ele foi fazer uma outra carreira completamente diferente. E Olha que hoje, bacana. né, e lá ele realmente se encontrou, falou realmente aquilo que eu quero. E eu sei que ele ficou muito contente com a nossa conversa, porque aquilo ajudou de uma certa forma na sua decisão. Isso muda a cabeça da pessoa, ele mudou completamente, ele ia para a residência chateado, né? Não contente ali com o que ele via, não era aquilo que ele esperava quando ele pensou ser um neurocirurgião. Ele acho que talvez achou que fosse algo um pouco diferente. E ele escolheu uma outra carreira, uma carreira de dermatologia, e ali ele encontrou que ali era o mundo que ele viveria bem. E, obviamente, se você ama aquilo que você faz, você vai fazer aquilo com um grande prazer e com toda a dedicação possível. E foi isso que ele encontrou. Então, acho que o mais importante tá na base da nossa conversa, é aquela decisão inicial. A partir do momento que Sim, eu escolhi fazer aquilo que realmente eu amava fazer, o resto acaba virando uma consequência, né? sim. Porque É como o você senhor começa disse a no fazer. início, né? Ou seja, é uma decisão para a vida, né? Não é uma decisão para o momento. Quando você tem certeza, passa a ser uma decisão para a vida, né? Sim, então essas decisões aí, eu acho que é o grande guia para determinar o teu sucesso. Se eu porventura tivesse escolhido uma outra área, uma área que, se eu fosse cardiologista, que é uma área que eu não gostava tanto, puxa vida, eu seria com certeza um médico bem mediano. Eu não seria um bom médico, uma pessoa totalmente Entendi. dedicada. Faria aquilo com algum prazer também, mas não com o prazer que eu sinto hoje em dia. Para mim, é a coisa mais legal que tem no meu dia a dia é eu poder sair da minha casa, atender os pacientes e operar, né, ver o resultado, ver a melhora, ver a evolução, conversar com essas pessoas. Isso é o que me dá o ânimo do dia a dia, entendeu? Então, Para ter uma ideia, doutor, que o senhor é tão querido, uma das frases aqui na live, eu já desfixei, estava fixado aqui, é, é que não estou contando os dias para voltar ao seu consultório. É difícil, né? é, Eu, por exemplo, não conto os dias para voltar no meu médico. Isso é uma coisa bem difícil. Então, realmente, o senhor é bem querido aí pelo pessoal, né? Pelos exato. seus, pelos seus pacientes, né? Sim, sim, eu agradeço Isso é bastante. muito Isso é, legal. isso é o que Tem, ó, motiva mais. e tem aqui uma outra frase aqui bacana que fala assim, ó, faz quem faz a sua com amor, a sua profissão com amor, é bem sucedido. É isso aí, né? O resumo do que o senhor acabou de falar aí de uma maneira mais específica, né? Exato. Até tem uma frase que isso foi bem interessante. Quando eu fui para fazer a minha formação em cirurgia da coluna na Alemanha, o primeiro dia que eu cheguei lá na Alemanha, eu, eu não tinha um horário definido. Me falaram que era para eu chegar lá de manhã, mas não me falaram exatamente o horário. Então eu cheguei lá às 6h30 da manhã e fiquei aguardando o chefe do serviço chegar, o professor Harmes, é uma pessoa que eu tenho uma gratidão imensa. E ele chegou por volta de 7h30, que era o horário dele chegar. E nesse meio tempo, eu fiquei 1 hora, então, só sentado, andando dentro do ambiente do consultório. E aí, na porta da, da sala dele, tinha uma frase bastante interessante, que é uma frase que a tradução dela é uma tradução bem conhecida, que é assim: escolha
algo que você ama e você não precisará trabalhar mais nenhum dia da sua vida. Então, aquilo é realmente o que eu levo de lema para minha carreira. Eu escolhi aquilo que eu amo fazer e o resto não é um trabalho, o resto é um prazer, né? E eu Que conheço bacana. inúmeros colegas médicos que vivem exatamente a mesma coisa, a mesma sensação que eu, que são pessoas que nasceram para fazer aquilo e acordam todo dia contentes e agradecidos de poderem ajudar as pessoas, tratar e ver os resultados. Isso é muito legal. Bacana, doutor. Que bacana. Agora uma pergunta, doutor, assim, que eu tenho feito assim para os imortais, porque muitas pessoas não entendem, né? Porque tem várias visões, que é a questão da academia, né? Abrace, que consegue. Deu uma cortada, Voltou? deu uma cortadinha. Agora Tá. voltou. Não, então, eu tenho feito essa pergunta durante toda a semana para todos os imortais que a gente fez a live aqui. É, o que é a Abrace, né? O que é essa academia, essa honraria de se tornar imortal? Como o senhor enxerga isso? E qual é a sua opinião? A sua visão mesmo, visão pessoal. Sim. Primeiro, foi uma honra quando eu recebi o convite, então recebi com grande felicidade. E depois, ao conhecer o ambiente ali, é um ambiente muito agradável. Quem nos recebia era o finado Michel Chelala, o ex-presidente. Michel é uma pessoa fantástica, uma pessoa agregadora e que promovia uma série de eventos ali dentro da academia, eventos sociais, eventos acadêmicos, e que traziam assim a gente acabou conhecendo muitas pessoas de diversas áreas. Ali tem, para quem não conhece o que é a academia ela tem diversas frentes, então você tem as áreas do direito, a área da medicina, as áreas literárias, humanas, de geografia, de história, e ali tem pessoas brilhantes, promotores, procuradores, médicos, né, e outras pessoas formadoras de opinião, que essa promoção de contato entre essas pessoas aí é uma coisa fantástica. Então, agradeço bastante desde a época que eu entrei na academia, tem sido um enriquecedor para mim. Que bacana, doutor, que bacana. A gente tem, na verdade, um tempo bem reduzido, né? Então você vê que eu estou sendo bem pontual para a gente poder aproveitar ao máximo essa nossa Sim, conversa, né? E uma das coisas que, obviamente, eu teria que lhe perguntar, né? Principalmente o senhor que é médico, né? Não tenho como não fazer essa pergunta. Qual é a sua visão sobre essa situação que todos nós, seres humanos, né, no planeta Terra, né, fomos sim, acometidos, né? Qual é a sua visão da Covid-19 e toda essa situação que nós, seres humanos, estamos passando agora? Na sua visão de médico, né, com a sua experiência toda aí sim, e o seu background, tem uma visão mais específica sobre tudo isso que vem acontecendo, né? sim. Isso é bastante interessante, porque essa é uma situação que a gente está passando agora, que nenhuma pessoa viva ela passou. Então, é uma situação completamente sui generis e inesperada para todas as pessoas que são vivas aqui nesse planeta hoje em dia. Porque a última situação semelhante aconteceu há 100 anos, mais de 100 anos atrás. Então, Exatamente. a gente passou por algumas fases e provavelmente vamos passar por outras fases durante a evolução dessa epidemia. Eu vou te contar, vou te relatar isso, porque isso é bastante interessante. A primeira fase que eu percebi foi uma fase de negação. Essa fase de negação é aquela fase de você, como médico, e baseado na tua experiência, e nenhum médico viu isso na vida, então a gente só falava baseado na nossa experiência. Por isso que tem uma série de vídeos aí de
médicos famosos que falaram uma Doutor, coisa que hoje... doutor, Sim, só um pouquinho. O seu som está falhando um pouco, o som. o som, tá, melhorou Agora agora? melhorou. Agora melhorou bastante. Tá. Então, essa fase da negação, eu até chamo a atenção uma coisa interessante, que tem vídeos aí de diversos médicos famosos que emitiram opiniões no início da pandemia, e essas opiniões hoje são relativamente grotescas, né? Só que naquela situação, mesmo ele sendo experiente, era a visão dele, porque é uma visão natural. Como eu falei, a gente não viveu, ninguém viveu isso, então não é uma culpa dele. Eu passei por essa fase de negação, né? Isso aconteceu por volta ali de fevereiro, quando comecei a escutar que a tendência era de que chegasse no Brasil. Tivemos o nosso primeiro caso ali no final de fevereiro. A minha primeira impressão foi, não, isso vai fechar tudo, não tem como fechar tudo. Isso aí é uma gripe, vai se desenvolver como qualquer infecção respiratória que a gente já viu a febre aviária, a gente já viu a febre do MERS, do SARS em 2002, a gente já viu uma série de epidemias e elas todas foram controladas, né? Sem medidas tão extremas. Então, quando eu comecei a escutar a possibilidade de quarentena, eu também rechacei essa ideia. Achei que isso era uma coisa completamente improvável. Essa fase minha de negação, ela durou pelo menos aí uns 7 a 10 dias. Quando foi no começo de março, eu já comecei a entender que a gente estava lidando com algo completamente diferente. E muito disso partiu da conversa com outras pessoas, até fora da área médica, que moram em outros países. E como ele é um desses colegas mora nos Estados Unidos, ele tinha já uma visão um pouco mais antecipada do que a gente aqui no Brasil. Por quê? Porque lá chegou antes. E aí ele começou a perceber, né, pelo entendimento dele da situação local lá nos Estados Unidos, que essa pandemia seria uma coisa um pouco pior. E aí eu comecei a absorver aquilo e comecei a entender realmente que a gente estava em outra situação. E aí vem aquela primeira fase. Vamos decretar, então, a quarentena. Eu considero que a quarentena, e eu tenho acompanhado, isso eu tenho que falar também, eu tenho lido bastante, desde o início da epidemia, eu tenho acompanhado muito bem a parte científica. Ó, tá falhando o som, doutor. Doutor, desculpa lhe interromper, porque é importante o que o senhor está falando e está falhando o seu som agora. Tá. Tá escutando? Agora sim. Ele às vezes ele dá uma apagadinha, não sei se é o seu microfone. Pois é, eu acho que pode ser o sinal. Bem, se tiver falha, você me interrompe que eu volto. Tá. O que aconteceu? Ó, só um pouquinho, que tem alguém aqui que está falando uma coisa aqui, ó. É sobre isso. Doutor, tira o fone para a gente poder ouvir melhor o senhor. Está oscilando bastante. Então o pessoal na live também tá com a mesma situação. Teve alguma melhora? Muita melhora. Muita melhora? Então muita, tá, eu vou... Muita. Então era o microfone, era o fone de ouvido. Bem, e aí veio essa segunda fase. Então, o que eu estava falando, que eu tenho acompanhado a parte de evolução científica com uma precisão grande, tenho acompanhado bastante, tenho lido o que tem de mais importante nas publicações científicas, nas grandes revistas médicas, desde o início. E então eu venho vendo também essa evolução da área de pesquisa médica, como foi a mudança. Porque a mudança foi acontecendo com todas as esferas que estão tratando da epidemia, né? Com os médicos, com as pessoas que estão sofrendo, com os governantes, com a parte de pesquisa médica, etc. Todo mundo sofreu isso. Com gente jovem, inclusive médicos jovens, morrendo, né? Exato. Que então, ninguém esperava que fosse acontecer no Brasil. Então, é uma situação bastante drástica. E aí, dito isto, eu entendi que naquele primeiro momento a quarentena realmente, não tem dúvida, é uma situação importante para você tentar conter a progressão do vírus até que a gente consiga estruturar o sistema de saúde para receber esses pacientes. Porque o grande problema dessa doença não é a letalidade, ou seja, não é a quantidade de pessoas que ele mata. É a quantidade de pessoas que vão requerer
o sistema de saúde Por tratamento, né? Por de uma só tratamento. vez. Exato. Então, como cerca aí de 8 a 10% das pessoas vão necessitar de tratamento hospitalar, e dessas 8 a 10%, mais ou menos aí uns 3% vão precisar de atendimento em UTI, isso é uma coisa, quando a gente coloca para números populacionais, é uma quantidade grande de pessoas. Então, a Sim. ideia da quarentena é justamente você prolongar um pouco essa curva, mas para permitir que o sistema de saúde consiga absorver os pacientes, né? Então, se a gente lembrar lá no começo, a ideia era exatamente essa, de que a gente teria um pico por volta da época que a gente está passando agora, em maio, e que a gente teria problemas, mas que provavelmente daria tempo para a gente receber os materiais que foram adquiridos lá fora, como materiais de proteção individual e também os respiradores, que são muito necessários. A partir do momento que você tem essa estrutura, manter essas pessoas em isolamento contínuo, ela começa a ser muito questionável. E é isso baseado no que a gente tem de análise de outros países. Então, muito importante é uma coisa que eu vou falar. Nesse momento, no momento inicial, lá em março, a gente tinha que trabalhar com dados do exterior, porque a gente não tinha dados brasileiros, né, não tinha número de casos aqui no Brasil importantes sobre isso. Então, a gente tinha obrigatoriamente que trabalhar com dados vindos da China, dados vindos da Europa e dados vindos dos Estados Unidos. A partir do momento que a gente já começou a desenvolver um número de casos maior, uma progressão da infecção aqui no Brasil, a gente já começou a trabalhar com dados nacionais. E isso é importante por quê? Porque em cada país, o acometimento do coronavírus foi completamente diferente. Mesmo em países Sim. que são vizinhos de Ou população seja, muito o vírus semelhante. ele sofre uma variação de acordo com o país, né? De alguma forma, há uma variação. Então, as variáveis são múltiplas. São muitas variáveis que estão envolvidas nisso. Então, se a gente pegar países que têm populações semelhantes, que são países vizinhos, o acometimento foi completamente diferente, muitas das vezes, né? Isso a gente olha na Europa, aconteceu isso, né? A gente pode citar uma série de exemplos. E a partir do momento que você tem dados próprios, você já consegue traçar estratégias específicas para a sua população. E o Brasil, ele é um país continental. Isso significa dizer que a realidade de Manaus é completamente diferente da realidade de São Paulo, que é muito diferente da realidade do Mato Grosso do Sul e do sul do país. Então, Manaus, vou citar como exemplo Manaus e Belém, que são duas cidades que foram as cidades que pior manejaram, eu vou colocar essa palavra, talvez meio agressiva, mas pior manejaram a doença no seu pico. E por qual motivo? Porque lá o sistema de saúde já sempre foi precário. Então, eles já tinham um sistema de saúde falho para receber os pacientes com doenças normais. Quando chegou o Covid lá, eles não tinham uma estrutura para receber esses pacientes. Para você ter uma ideia, no ano passado, foram embora de Manaus 580 médicos, por uma série de questões, de condições de trabalho, etc. Então, você perceba que já é uma região carente do ponto de vista de estrutura hospitalar. Uhum. E isso foi determinante para eles terem os problemas que eles tiveram. Quando você vem para uma realidade aqui de São Paulo, a realidade é completamente diferente. São Paulo é a cidade mais importante do ponto de vista médico hospitalar no Brasil. A gente já tem uma estrutura de base muito forte. E além dessa estrutura que Sim. já tinha, tanto de sistema público de saúde como de sistema de saúde complementar e privado, uma quantidade muito grande de leitos, de respiradores, etc. Isso foi aumentado, e bem aumentado, com a aquisição de hospitais de campanha e com a aquisição de leitos de UTI em diversos hospitais. Praticamente todos os hospitais públicos aumentaram a sua capacidade de UTI, né? Se você olhar no HC, o HC tem 270 leitos de UTI, né? Aumentou mais de 150 leitos lá, então uma quantidade muito grande Verdade. de leitos. Então, essa capacidade ela foi muito ampliada. Então, a realidade aqui ela é diferente, e aí
as condutas, eu imagino, a minha visão é que a conduta do governante ela tem que ser pautada pela realidade local. Então, eu penso que nesse momento a gente já está com 2 meses de quarentena. Essa quarentena, a partir desse momento, 2 meses de quarentena, eu não vejo mais eficácia nesse tipo de conduta. E a minha sugestão, sim, está escutando? Deu uma paradinha. Agora voltou, agora voltou. Tá, voltou. Então, o que eu penso, então, depois de 2 meses de quarentena aqui em São Paulo, é que tem que ter uma medida de saúde pública que oriente justamente você equalizar uma flexibilização na quarentena. Eu sou absolutamente contrário à ideia de lockdown, de fechamento completo. Eu acho para embasar esse meu raciocínio, que basicamente é o seguinte: a quarentena ela promove uma situação muito sui generis, que é você trazer pessoas para ficarem juntas dentro da mesma casa. Só que a gente tem que lembrar que essas pessoas, imaginem Paraisópolis, que é uma grande favela aqui de São Paulo. As pessoas moram ali em casas de 25, 30 metros quadrados, dividindo o espaço com 5 pessoas, 4 pessoas, 6 pessoas. E a gente tem que entender que dessas pessoas, dessas 4, 5 ou 6, pelo menos uma vai ter que sair de casa, porque ela vai ser o padeiro que vai fazer o pão que a gente come, vai ser o atendente de supermercado, vai ser o atendente do posto de gasolina, vai ser o açougueiro, né? Vai ser o taxista, né? Vai ser o auxiliar de enfermagem, vai ser o médico. Então, a gente tem que entender que as pessoas, ainda que elas estejam sob uma situação de diminuição de circulação, há pessoas que são fundamentais para coisas básicas, senão a gente não tem nem como ir comprar comida. E a partir do momento que você faz isso e uma pessoa que sai se contamina, quando ela retorna para esse ambiente fechado, ela vai, obviamente, aumentar a quantidade de vírus naquele local, um ambiente que a gente está falando de 25 metros quadrados. E se a gente lembrar de uma outra coisa que até você citou, foi a morte de médicos jovens. E aí você se pergunta, por que um médico jovem morre, sendo que a Covid ela é uma doença que causa morte predominantemente em pessoas mais idosas e pessoas que tenham já problema de saúde. Por que acontece isso num médico jovem? Por que acontece isso num auxiliar de enfermagem? Carga viral muito alta, tá? Eles se infectaram com a carga viral muito alta. Esse é o grande problema. Sim. Eu acho que a minha deve estar passando, porque eu não vi ninguém reclamando que não esteja escutando, Jansen. Será que é a sua que está... Porque para mim a sua parece parada. Agora eu não estou te escutando. Voltou? Tá. Então, eu entendo que... Pode, né? Sim, pode. A partir do momento... Voltou, agora aqui. não, mas ela está variando, a sua está variando um pouquinho. Caiu, mas voltou a internet. Então, voltando a esse raciocínio, eu entendo que essa pessoa que saia, se contamine, e quando ela volta para casa, ela vai espalhar uma quantidade de vírus e o vírus vai ficar circulante num ambiente fechado. Então, o que isso causa? Isso aumenta a quantidade de vírus no ambiente. Uhum. E as pessoas que estão nesse ambiente vão ser infectadas com uma quantidade de vírus maior do que numa situação fora de quarentena. Então, a chance delas desenvolverem uma doença mais grave é maior. Assim como a chance do médico novo desenvolver uma doença mais grave é maior, porque ele está lidando diretamente com o paciente infectado, grave,
e que está expelindo muita quantidade de vírus. E é por isso que esses médicos eles acabaram morrendo e outros auxiliares de enfermagem e enfermeiros. Porque mesmo sendo jovens, eles recebiam uma quantidade de vírus muito grande. Sim. E aí a reação a essa quantidade de vírus é uma reação do organismo que acaba sendo caótica, né? É uma coisa que a gente chama de uma tempestade inflamatória grave, Sim. que ela acaba fazendo com que esse paciente venha a óbito, tá? Então, a gente tem essa situação no hospital, transportando isso para situações aí da vida cotidiana, pessoas que moram em casas e que estão fechadas junto com uma pessoa infectada. Então, eu entendo que, nesse momento, e eu vou te dar um outro dado também, que são de cidades que estão abertas e a situação está controlada. Curitiba é uma grande cidade, é uma cidade que também tem favelas, mas, apesar disso, ela está controlada. E a gente não pode nem querer atribuir, por exemplo, que a cidade que tem a questão do clima, porque lá o clima é mais frio, é uma cidade mais fria. E ainda assim eles estão conseguindo controlar. A cidade de Campo Grande, que é a minha cidade natal, ela está aberta há mais de 45 dias. E com a situação completamente controlada. Comércio funcionando. Obviamente, quando eu falo aberta, é aberta nas condições atuais. O que são as condições atuais? A segurança. A sugestão de que com máscara, né, com os pré-requisitos de limpeza das mãos, etc. Diminuição do número de pessoas em ambientes fechados. Então, vai num né? restaurante, máscara, espaçamento das mesas, vai numa loja, restrição do número de pessoas. Claro que, quando eu falo aberta, eu quero dizer exatamente isso. É aberta com todos esses cuidados. Não é aberta voltar ao normal, vida de antes Covid. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando aberta nas condições de segurança atuais. Então, essas duas cidades, elas estão abertas e estão Sim. controladas. Né? Então, qual o motivo disso? Né? É uma boa pergunta. Qual o motivo de estarem controladas? Belo Horizonte é uma cidade que tem características muito, muito semelhantes a São Paulo. É uma cidade grande, é uma cidade que tem aeroporto internacional, que recebeu muitos pacientes do estrangeiro. É uma cidade que tem uma densidade populacional alta, ou seja, tem muitas favelas também. E apesar de tudo isso, a situação lá é completamente controlada e estável até o momento. E a gente tem que perceber qual é esse motivo. Então, aí você começa a perceber que tem alguns detalhes que podem estar influenciando. Então, eu penso que a quarentena teve o seu papel lá no começo, mas agora Sim. ela já passou do limite. Ela passou do limite do razoável. Sim. Doutor, como a gente tem um tempo muito reduzido, eu vou pedir a última coisa sobre isso, Sim. né? A última pergunta sobre essa questão. Mas nós temos aí por volta aí de uns Sim. 5 minutos, 6 minutos para finalizar, porque são só 50 minutos e aí o seguinte. E o seu papo está excelente, essa live está maravilhosa. A gente nem viu, doutor. A minha pergunta vai aqui, porque está fixada aqui na tela, né? Sobre a cloroquina. Exato. Né? Qual é a sua opinião dessa fórmula aí? Pode até ver na tela aí, eu fixei na tela aí. Claro. Porque eu acho importante o senhor, como médico, responder isso para nós, né? Porque nada mais do que autoridade. O senhor é autoridade penso que nisso aí, o senhor pode falar, né? A gente pode ter opinião. Eu penso que é uma questão que causa debate e eu não me furto de debate. Para mim, debate é uma coisa que eu gosto. Não é só uma opinião. Então, tem médicos que têm uma opinião, tem médicos que têm outra opinião. A gente só vai saber quem está certo e quem está errado lá na frente. Mas o que eu entendo é o seguinte, tem uma trajetória dessa ideia da hidroxicloroquina junto com a azitromicina. Ela não nasceu da cabeça mirabolante de alguma pessoa louca. Não foi assim que aconteceu. Primeiro, teve um estudo da Nature em março que ele revolucionou essa ideia.
Ele era um estudo in vitro que mostrou uma eficácia da hidroxicloroquina como antiviral. Depois disso, começaram a surgir alguns pequenos trabalhos mostrando que havia uma melhora realmente dos pacientes, com o uso da hidroxicloroquina. E houve um dos estudos, um estudo francês, que ele, por ter pacientes ali que tinham pneumonia, etc., ele acrescentou em algum grupo de pacientes a azitromicina. E ele percebeu que essa junção de hidroxicloroquina com azitromicina, ela se mostrou benéfica. A partir disso, surgiram estudos mostrando que há razão para isso e estudos que não embasam essa teoria, né? Há falhas metodológicas em todos os estudos, porque são estudos feitos no meio de uma pandemia. Então, tem uma série, cada estudo que você for pegar, mesmo de revistas renomadas, tem falhas, tanto pró quanto as que são contra ao uso da medicação, ou não contra, mas que mostram que não tem muito efeito. Desculpa, Jansen, tá cortando um pouco. O zinco, ele vem com uma função também antiviral. Isso. O zinco, ele entra também com uma função antiviral, né? Ele vem como sendo um fator acessório para a ação da hidroxicloroquina. Essa é a função do zinco. Muita gente tá? tem essa dúvida. Ele é um modulador do sistema imunológico e ele tem uma ação viral também, antiviral. Então, essa é a função dele. Então, baseado em todas essas colocações, o que eu posso falar como médico realmente, a gente não tem e não vai ter tão cedo base científica para fazer uma indicação sem nenhum tipo de contraditório sobre um tipo de tratamento. Mas, baseado no que a gente já viu de evolução, de relato de outros médicos que estão tratando da mesma forma, eu entendo que o uso da hidroxicloroquina com a azitromicina e o zinco são importantes. Eu já prescrevi para vários pacientes que me procuraram, vou continuar prescrevendo, inclusive para familiares, porque eu acredito que ela tenha alguma função benéfica. E, por outro lado, uma coisa que a gente vê muito importante são pessoas querendo colocar medo sobre efeitos colaterais. Sim. E porque E por que, eu doutor? já entro sobre isso. Eu só vou falar sobre efeitos colaterais, que as pessoas, que uma série de situações aí, de jornais e imprensa, tentam colocar um medo abusivo sobre efeitos colaterais. Não, essa droga, a hidroxicloroquina, ela é extremamente segura, uma droga usada há 70 anos. É uma droga tão segura que as pessoas que vão para regiões endêmicas de malária tomam de maneira profilática a hidroxicloroquina. Então, se eu não ia receitar profilaticamente, se fosse uma droga altamente letal, que causasse a morte de pessoas, longe disso, é uma droga segura. E os reumatologistas que usam muito hidroxicloroquina, eu conversei com vários, todos foram unânimes em me dizer que tratam pacientes com 2, 3, 5 anos de hidroxicloroquina, sem efeitos colaterais aí importantes. Então, o uso agudo, o uso de 5 dias, 7 dias, ele não tem um potencial para gerar um efeito negativo, né? Eventualmente, algum efeito colateral pode ter? Claro que pode ter. Se você tomar Novalgina, se 1 milhão de pessoas tomarem Novalgina, alguém vai ter alguma reação. Isso para todo e qualquer medicamento. Acontece dessa forma. Mas a grande maioria pode ficar tranquila, que é uma droga segura. Uma droga muito segura, sim. Então, finalizando esse assunto, eu entendo que o tratamento ele deve ser prescrito pelo médico, que vai fazer essa determinação. Eu entendo que, com as ferramentas que a gente tem atualmente, eu indico o uso da hidroxicloroquina, sim, para esses pacientes, a azitromicina. E aí o que você me perguntou da questão do uso inicial. Sim,
ele tem que ser feito inicialmente, porque quando já está numa fase tardia, em pacientes graves, observou-se que a evolução não é tão boa, porque aí já a ação antiviral dele está fazendo efeito, porém, não é mais a ação do vírus em si que está causando problema, é aquela reação inflamatória grave que eu falei no início.